Olá pessoas que visitam esse canal, acho que vocês não têm muito o que fazer, nem eu, que bom. Hoje eu vou gravar um segundo vídeo sobre esse livro aqui, né, que é Homo Sapiens, né, uma breve história da humanidade. E é interessante que esse livro, ele fala que é uma breve história, mas ele tem umas 500 e tantas páginas, né? Então, assim, se a gente for contar o que a humanidade andou vivendo por aí nos últimos tempos, né? O que levou a gente até o caminho que a gente está hoje, né? Desse ano de 2019, por exemplo, né? Que esse vídeo está sendo gravado dia 17 de setembro de 2019, a gente vai deparar com um breve relato de 500 páginas, né? E isso é bem interessante, né? Tipo, a gente consegue ver que não é fácil, né? E é explicar, né, o significado do animal, né, do ser humano, sapiens, sapiens, né? E o primeiro vídeo que eu fiz, acho que eu estava na metade do livro, no começo do livro, e agora eu posso dizer que eu realmente terminei ele depois de alguns meses de leitura, né? Não lembro exatamente quando é que eu comecei, mas eu também nem marquei quando é que eu comecei no livro também. Mas sem dúvida nenhuma comprem, sabe? Tipo, tem, eu acho que merece você ter na sua biblioteca pessoal, se você é da área de humanas, né? Aqui você tem um ótimo ensaio de antropologia física, tipo assim, talvez o melhor deles que eu já tenha visto até hoje. E antropologia física é aquela parte da... seria parte da filosofia, eu já ouvi falar de que seria uma parte da filosofia, mas eu não sei se exatamente antropologia física é isso. Mas antropologia é o estudo do homem, o estudo do antropo, né? E físico, tá? Então, assim, coisas interessantes são tratadas nesse livro, que ele não é uma esfera psicológica o tempo todo. Ele tenta explicar o ser humano pela biologia, né, especialmente, né? Acho que e tenta explicar a humanidade por meio de artefatos arqueológicos, né? O que faz muito sentido, né? Tipo, existe gente aí que está cavando buraco para o mundo inteiro para tentar encontrar tigela de barro, né? Para tentar encontrar ponta de flecha, para tentar encontrar uma corda, para tentar encontrar um túmulo onde tem um animal, um cavalo enterrado junto com um guerreiro que tem uma armadura, uma espada, um capacete. E isso tudo é um texto não verbal sobre a nossa natureza, né? Que é, diga-se de passagem, a mais exótica de todas. Nós somos o único animal dotado de racionalidade, né? Quem sabe a gente vai gerar um outro que não é um animal, mas também vai ser dotado de racionalidade, que é a ideia da inteligência artificial, né? O Yuval Noah Harari, né, que é o autor desse livro, ele não trabalha essa ideia mais, né, do Homo Deus nesse livro, ele trabalha num outro livro chamado Homo Deus, que é tipo, pois é, agora o ser humano, né, que era um animal que não tinha grandes presas, que não tinha uma musculatura evoluída, forte, era um animal muito sensível ao frio, ao calor, né? Era um animal que era a presa dos outros, né? Tipo assim, a gente era caçado pelos tigres, né? Eles sim, os tigres, né? Eles tinham uma musculatura gigantesca, tipo um tigre pesa 200 e tantos quilos, né? Garras, né, presas, eles eram muito mais fortes que a gente. E se você tirar, né, o brinquedinho do Homo sapiens, você vira comida de tigre, tá? Vira mesmo. E aí a gente pensa o tanto que isso é uma inusitado, né? É um fenômeno que... Como é que ocorre uma coisa dessa? Né? Tipo, o ser humano, que era tão frágil, né, passa a ser o ser que domina todos os outros, né? E hoje a gente tem que tomar cuidado para não matar o que sobrou, né? E a gente também mata muito Homo sapiens, né? A gente também faz muita guerra. Então, assim, esse livro, ele, no começo, ele realmente explica, né, como é que a gente é um animal mesmo, e ele explica coisas interessantes, por exemplo,
nós somos um animal que depende de uma narrativa, né? Tipo, a gente precisa de histórias, a gente precisa de atos valorativos, né? A gente precisa de qualificar o que está ao nosso redor de uma maneira que isso faça algum sentido. Então a gente gerou instituições que são totalmente artificiais, né? O dinheiro é uma delas, né? É moeda de curso forçado. A definição da lei é do tipo assim, se você tiver numa ilha sozinho, com US$ 1 milhão, provavelmente você vai queimar eles para se aquecer, né? Porque é artificial. Seria melhor se você tivesse 1 milhão sei lá, de cestas básicas, né? Que você pudesse cozinhar aquilo ali e fazer comida e não morrer, né? E a gente tem narrativas que são muito imaginativas, né? Tipo, por exemplo, hoje as principais instituições que geram e fazem a gestão, né, do tempo das pessoas, do esforço das pessoas e de tudo que elas fazem são as grandes empresas de capital limitado, de capital anônimo, né? As sociedades empresariais, né? São instituições, são pessoas jurídicas de direito privado que produzem tudo que a gente consome, né? E existe também as pessoas de direito público, né, que é o Estado. Então, basicamente, tudo que a gente conseguia quando a gente era coletor e caçador e estava livre na natureza, né, e a gente não tinha cidades, a gente era mesmo a forma mais primitiva do humano. Né? A gente nem era o Homo sapiens sapiens, a gente era o Homo erectus primeiro. Né? A gente era Homo neanderthalis primeiro. Né? Então, por alguma coisa que a gente não consegue determinar exatamente o que, a gente desenvolveu linguagem avançada e hoje a gente passou de caçador-coletor, né, para revolução agrícola, que foi a gente parou de caçar e coletar coisas e passou a plantar, né? E foi a partir daí que surgiram as cidades. E você fala, qual cidade? Foi todas elas, né? E essa revolução agrícola não acabou. Ela tá, a gente está usando o mesmo modelo de plantar perto das nossas cidades para poder alimentar as cidades até hoje. Isso aí não acabou. Aconteceu há milhões de anos atrás. Alguns milhares, se não me engano. Não milhões, mas alguns milhares de anos atrás. É, e a gente continua plantando, né, e colhendo, ao invés de ser um caçador-coletor. Isso gerou um excesso de alimento, esse excesso de alimento conseguiu que a gente gerasse uma população maior. E as cidades são isso hoje. Né? E depois houve uma revolução industrial. Né? E essa revolução industrial mudou tudo, inclusive a concepção de tempo, inclusive a concepção de trabalho, né? Inclusive a concepção de família. Né? A família passou a ser prole, né? Que não sei exatamente quando é que inventaram essa palavra, mas significa prole, né? São os filhos, né? São aquelas pessoas que saíram dos seus testículos. Né? Você não conseguiria fazer sem a vagina, né? Nem sempre a esposa, mas enfim, são muitos, é o proletariado, né? Então são várias pessoas. E essa quantidade gigantesca de gente consome uma quantidade gigantesca de recursos, né? E só é possível fazer isso com indústrias, né? Do tipo, a gente precisa de industrializar os alimentos, a gente precisa de industrializar a medicina, né? Tipo, os caçadores-coletores até podiam conhecer alguma planta que curasse alguma doença, mas hoje a gente produz remédio em série, né? Em fábrica, né? Tipo, um monte deles, né? Poxa, essas duas são muito importantes, né? A Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. Mas tem uma outra que é antes dessa, que chama Revolução Cognitiva. Né? A Revolução Cognitiva foi o primeiro artefato arqueológico encontrado que você poderia descrever que o ser humano parou de olhar a natureza e ele imaginou alguma coisa. E isso aí chama o Leão de Estadel. O Leão de Estadel foi encontrado na França, é a representação artística mais antiga da história da humanidade. A gente não sabe, talvez a gente vai achar uma mais velha por aí, mas estava enterrado em algum lugar numa caverna na França. E esse leão de Estadel, ele é um corpo humano, mas a cabeça é de leão. Né? E, poxa, por que isso é importante? É importante porque o ser humano ele parou de somente observar as plantas, as árvores, os rios, né, os outros animais, e ele passou a imaginar alguma coisa.
Ele passou a criar algo que não existe no mundo real. Porque ninguém viu por aí um homem com a cabeça de leão, né? Então, efetivamente, isso é a revolução cognitiva. A gente conseguiu criar algo que não existia no mundo, mas existia na nossa cabeça. E quando alguma coisa existe na sua cabeça, existe na cabeça de um monte de gente, essa crença coletiva, esse senso comum, né, esse significado compartilhado, essa memória coletiva da humanidade, ela se torna uma senhora ferramenta para tudo, sabe? Tipo, por exemplo, você pode sair daqui do Brasil e comprar numa casa de câmbio dólares e ir lá para a Flórida, que é bem longe do Brasil. E quando você chegar lá na Flórida, você pode nem saber conversar inglês, né? Mas se você tiver presidentes mortos dos Estados Unidos em uma notinha de papel, né, e você falar assim, aquele ali, e você fazer assim com o dinheiro, o americano que está lá sem falar português com você, ele vai pegar aquela comida que você quer comprar, por exemplo, vai te entregar, vai pegar o seu presidente morto, né, que é uma notinha lá, né, vamos supor uma notinha, sei lá, de $5, né, acho que é o presidente Grant que está nela, mas ele vai dizer o seguinte para você, sem conversar. Ele vai falar, olha, aqui a gente troca comida em presidente morto, tá? Dos Estados Unidos. Então, se você tem um papel aí que tem um presidente morto americano, né, que já morreu muitos anos atrás, eu te dou essa comida e eu te volto algumas moedas, por exemplo, né? E isso é uma crença coletiva, é aceito, né? Tipo, você vai agir de uma maneira de acordo com essa pessoa sem nunca ter visto ela na sua vida, entendeu? Ela está em outro continente. E você vai virar para ela e falar assim, olha, eu fui numa casa de câmbio, isso tá tudo subentendido. Aliás, pecunia non olit, né, que é latim para dinheiro não tem cheiro. Então, tipo, o nego não vai te perguntar se você comprou aquele dólar lá numa casa de câmbio e trocou ele por reais e depois você pegou um avião e foi lá para a Flórida. Ele vai pegar e falar assim, minha comida custa $4, você tem uma nota de $5. Eu vou pegar, te dar a comida, você me dá $5, eu te volto $1. Um George Washington, né? Presidente número 1 dos Estados Unidos, né? Porque foi ele que fez a independência. Então, é isso, né? A partir desse tipo de crença coletiva, você monta um sistema que sustenta a humanidade inteira, né? Você monta um sistema que é o sistema capitalista, né? As pessoas precisam de roupas, de comida, de abrigo, de bens e serviços. E isso tudo encontra uma representação no sistema monetário. O planeta inteiro funciona com base no sistema monetário. São raros os momentos que as pessoas praticam escambo, né, que são trocas, né, são permutas. Né. A maioria das relações comerciais são realmente feitas com dinheiro. Né, e ele é só uma narrativa, entende? Tipo assim, antigamente cruzeiro era dinheiro, hoje real é dinheiro no Brasil. É uma ficção jurídica, entende? Então, assim, se você tiver um advogado que vai chegar em um cartório e vai recitar as palavras certas, né, e escrever um documento, como se fosse um ritual de um xamã, sabe? A gente está criando uma entidade artificial que é uma sociedade anônima, que é uma sociedade de capital limitado, né? Ali você vai ter empregos, você vai ter desenvolvimento de tecnologia, você vai ter contratos do direito civil, você vai ter obrigações tributárias, você vai ter um monte de coisas. E essa pessoa jurídica ela não morre. Existem empresas que têm 200 anos de idade, né? Elas estão aí até hoje. Acho que uma das mais antigas chama Lloyd, que é uma empresa inglesa de transporte marítimo. Né? Ela está aí desde as grandes navegações. Tipo, a Lloyd hoje com certeza tem navio movido a óleo diesel, mas teve uma época que os navios eram a vela, né? E ela está aí até hoje, né? Trocando transporte por dinheiro, né? E ela consegue organizar uma atividade econômica e capaz que a gente já comprou alguma coisa importada de algum lugar que foi transportada num navio desse, né? E, poxa, que crença coletiva importante, né? O sistema monetário. Mas aí você tem outras também, né? Que todas dependem da revolução cognitiva. Você tem, por exemplo,
Uma crença coletiva é da religião, né? Cada um tem a sua, tem várias pelo mundo, mas enfim, as pessoas efetivamente fazem e deixam de fazer por causa de religião, né? Tem também o patriotismo, né? Tipo assim, você é brasileiro, né? Tem orgulho, né, da bandeira verde e amarela, né? Estamos hoje, em 2019, com um presidente nacionalista, né? E ele fala, você tem que ter orgulho da sua nação, né? Você deve proteger o seu país, né? Se alguém vier aqui tomar as nossas terras, nós temos que vestir um uniforme do exército, pegar uma arma e matar os invasores, né? Se ergue a justiça, a clava forte, verá que o filho teu não foge à luta, né? Faz parte do hino. Gente, olha só que coisa maluca, a gente está matando uma pessoa que a gente nunca viu na vida por causa de uma narrativa, né? De uma coisa que... Por que o Brasil existe? Né? Por que qualquer país existe? Né? Tipo, as pessoas morreram pela União Soviética. Hoje a União Soviética é a Rússia. Não existe mais o Bloco Soviético. Então aquela ideia que as pessoas morreram por ela nem existe. Nem é grande coisa. Né? Hoje existe alguns países do leste europeu e a Rússia. Né? Então, por exemplo, o Brasil, ele nem sempre teve a extensão territorial que teve, né? A gente pegou uma parte do território da Colômbia e pegou uma parte do território do Paraguai e do Uruguai, né? E hoje, se alguém vier e falar assim, não, nós vamos tomar o Rio Grande do Sul da Federação Brasileira, né? Vamos transformar ele num grande Uruguai. A gente pega em armas e vai dar tiro nos outros por causa de uma coisa dessa, né? E efetivamente isso tá valendo, né? Tipo assim, se você é homem no Brasil, você deve ter um título de reservista do exército, né? Isso aí tá valendo. Tá até hoje. E aí foi isso que ele descreveu aqui no início, né? E ele foi fazendo um apanhado geral, né? Ele foi fazendo um compêndio, né? Tipo, ele foi colocando a primeira revolução cognitiva, depois a revolução agrícola, depois a revolução industrial e depois, meu amigo, SpaceX, exploração espacial. Tipo, a gente tá colonizando Marte. Né? A ideia é essa, né? Tipo, a ideia é tipo colonizar Marte, né? Onde é que o homem vai parar? A gente não sabe. Talvez a gente pode criar inteligência artificial, destruir o nosso planeta com um apocalipse ecológico, né? Ou nuclear, ou os dois, né? E a gente vai deixar a inteligência artificial, né? Que seria... É muito irracional a nossa postura hoje, entende? De consumir os recursos naturais de uma maneira absurda e ninguém planta árvore nessa porra. Ninguém planta árvore, todo mundo queima gasolina, né? Seja no coletivo ou seja num carro particular, todo dia. Né? Então, assim, para que serve uma cidade igual São Paulo, que tem engarrafamento de 2 horas? Você sai do seu trabalho e fica 2 horas para chegar na sua casa. Isso só serve para os interesses da indústria do petróleo. Né? Tipo, por que tem tanta gente estressada em São Paulo, né? Que tipo assim, não queria estar naquele trânsito, não queria estar naquela condição, tipo, é perigoso, as pessoas se irritam, pode ter uma batida, alguém pode roubar, né, num carro parado ali e tal. Por que as pessoas se sujeitam a isso? Para que uma pequena elite, né, que é dona, né, de uma empresa de capital aberto, né, de capital limitado, alguma coisa assim, né, um holding empresarial do petróleo possa vender petróleo. Né? Aquilo ali não serve para a maioria das pessoas. Né? E ele faz um monte de reflexão interessante. E a coisa engraçada é que ele não culpa ninguém. A parte mais interessante é, olha, esse cara que ele não é socialista, esse cara que não é capitalista, ele realmente faz um elogio muito, ele faz um elogio bem interessante nessa parte do capitalismo. Né? Ele explica que foi um sistema que ocorreu de uma maneira espontânea e tipo, ele realmente, não é que ele defende assim a política de livre mercado, coisa e tal, ele realmente faz uma narrativa de falar assim, cara, hoje o capitalismo é o sistema predominante, mas quando a gente estiver explorando espaço, provavelmente a gente nem vai ter capitalismo. Né? Ou a gente vai ter um resource-based economy. Né? Tipo assim, não vai ter muito emprego, por exemplo. Isso é uma coisa que ele fala de maneira bem clara. Né? A perspectiva de emprego é muito ruim. Né? Então, gente, já tem 20 minutos, né? Mas enfim, ele acaba com o ano de 2015, né? Falando assim, olha, ele saiu lá do espaço, tipo assim, ele narrou assim, olha, o universo tem 13 bilhões de anos.
E aí ele vai chegar até 2015, que foi, acho que o último ano que foi publicado o livro. Ele fala assim, olha, hoje nós temos ideias extremamente interessantes. Hoje o ser humano vai se reinventar de maneiras que nem o próprio ser humano imaginou que isso fosse possível, né? A gente se reinventar dessa forma. E a gente vai explorar o espaço, a gente vai criar inteligência artificial, a gente vai criar engenharia genética, a gente vai criar uma medicina que provavelmente vai permitir que as pessoas vivam 150 anos. Né? Isso quer dizer que a pessoa de 75 anos vai ser um homem de meia idade. Né? Então, assim, poxa, isso é uma mudança. Né? E parabéns pro ser humano, né? Foi muito foda chegar até aqui. Tipo assim, nossa, a gente errou muito pra chegar no estado de coisas que se encontra, entendeu? Tipo assim, pra gente ter ciência suficiente para colonizar Marte. Né? Tipo, isso aí é muito conhecimento acumulado, né? Tipo assim, a gente tá, né, a gente só consegue enxergar tão longe porque a gente está apoiando os nossos pés em gigantes, né? Que seria Galileu, né? Seria Elon Musk, né? O fundador da SpaceX, né? Seria, sei lá, Berzelius, né? O químico francês, o químico alemão, né? Seria, sei lá, o Aurelius Theophrastus Bombastus Paracelso, né? Um gênio da química suíça, né? Do século XVI, né? Ou seja, muita gente precisou de viver e conhecer para que a gente pudesse enxergar, né, tão longe. E o vídeo ficou muito longo, espero que vocês tenham gostado e viva Elon Musk, né, da SpaceX, né, viva o senhor Yuval Noah Harari, excelente escritor, best-seller, e também você não precisa de gostar desse canal, você só precisa de gostar, se você quiser, se você se desejar, né, você clica aí no curtiu, né, mas é isso.